Define parameters of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Tilly, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis. Saudações trekkers e não trekkers. Eu sou o Ricardo Nespoli e estou aqui com a querida Camila Ferraz. Olá, povo, tudo bom? Sim, somos o Barba do Riker, aquele seu podcast quinzenal que audaciosamente pretende desbravar todos os episódios de Star Trek Next Generation, inclusive esses da primeira temporada. Nós vamos, estamos conseguindo. Então, já chegamos no 11. É quase metade. São 26. Isso. Hoje é o nosso 11º episódio, que a gente vai falar sobre o 11º episódio da primeira temporada, que é o Grande Adeus, The Big Goodbye. Eu vou dar uma lidinha aqui na sinopse dele no livro Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, do Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, para vocês se lembrarem mais ou menos do que se trata. O Capitão Picard recria no holodeck o mundo ficcional do detetive Dixon Hill nos anos 1940, mas um defeito no programa torna as balas de revólver reais e letais. É isso aí. Então vamos sem enrolações, como diria o grande Capitão Picard. Engage. I have always been a bit suspicious of men in beards. Why is that? I don't know, it's as if they're trying to hide something. A beard ridiculous. A beard is an ancient and proud tradition. A Barba do Riker. First Officer's Log, Stardate 41997.7. We are about to make a brief but necessary contact with the Harada, a reclusive insect-like race known for its idiosyncratic attitude toward protocol. The Harada demand a precise greeting, in this case, from Captain Picard. Their language is most unusual. The slightest mispronunciation is regarded as an insult. Então, curiosamente, eu já parto do princípio de que o site que eu utilizo para calcular o que são a data estelar para a nossa data pode estar errado. Mas enfim, se não estiver errado, esse episódio se passa no Ano Novo, no dia 31 de dezembro, na verdade, na véspera do Ano Novo, né? De 2364. Pô, esse povo nem vai estourar uma champanhe. Pois é, eu não sei se... Mas ao longo do episódio a gente percebe que eles não sabem o que é Halloween, então eu acho que... Ano Novo também não vai rolar. Talvez não exista mais, porque É muito triste não saber o que é Halloween, não poder se fantasiar no Halloween, pois é. Não poder fazer dedinhos de salsicha com unha de amêndoa. É muito triste. Nunca fiz um dedinho de salsicha com unha de amêndoa. Você não faz comida de Halloween? Não, comida Herege. não. Herege. Tem que fazer... mas eu entendo não ter datas assim comemorativas de anos, porque cada planeta tem, sei lá, sua própria latitude, né? Dane-se, Halloween Halloween tem que ser comemorado. Tá bom, não, concordo. Devia ter pensado... Sua latitude e longitude, não. Mas não é isso que eu tô falando. É a translação, eu tava pensando. Não tem nada a ver com latitude e longitude. Se as pessoas não translam, né, é difícil. Translação, entendi. Translação. É o Cebolinha falando. Enfim, aí esse episódio, curiosamente, ele começa com um diário do Riker, o diário do primeiro oficial, falando sobre o encontro com o tal dos Jarades, né, Jaradas, sei lá. É um inseto, ainda bem que nem mostrou. Isso, são insetos que eles não quiseram gastar dinheiro para fazer. Mas enfim, é um povo que tem um protocolo muito preciso de conversa, de diplomacia. Inclusive qualquer coisa errada na fala, no discurso, pode gerar problemas diplomáticos. Na verdade, eles estavam há 20 anos sem conseguir se comunicar com esse povo por conta de um problema desse diplomático, e eles iam fazer esse contato depois de um tempo, e o Capitão Picard teria que fazer um discurso na língua deles, sem tradutor. Eu acho que eles se inspiraram no mandarim, que dependendo da pronúncia, a mesma palavra pode significar várias coisas. Exatamente, tipo um i falando com um tom é uma coisa, o i com um tom diferente é outra, enfim. E na verdade aí a gente entende porque o Riker que tá fazendo o diário de bordo, porque o Picard tá treinando, né? Já tá estudando. Tá estudando. Ele com a Diana Troy, que inclusive ele a vai Diana fazer Troy parece que
fala muito bem, né, a língua. Ela é versada nas línguas. Isso, exatamente, ela é versada nas línguas. E aí, enfim, e ele tá muito nervoso, já tá com dificuldade e tal, sabe? Aquele momento que parece que você sabe Ele tá parecendo todos os estudantes que estão estudando para o Enem. Isso. Tô de saco cheio, quero morrer, vou embora, vou sumir dessa vida. E aí a Diana vai lá e sugere pra ele, chegou o novo programa lá no holodeck, então que tal você ir lá usar? E de fato, aí ele, enfim, depois ele resolve aceitar o convite, não é bem um convite, né, a sugestão, e vai lá no holodeck pra... E aí, gente, eu vou falar pra vocês, pra quem é tracker e tal, é o primeiro episódio com o Dixon Hill, que é um detetive fictício, né, inventado no próprio Star Trek, que é o próprio Picard, né, o Picard faz o Dixon Hill dentro do holodeck. Porque é isso, o holodeck é uma coisa muito legal, né? Você participa da história, né? Quem dera ter um por aqui, né? Pois é. Captain's personal log. I'm entering the ship's holodeck, where images of reality can be created by our computer. Highly useful in crew training. Highly enjoyable when used for games and recreation. E esse episódio é legal, porque assim, de fato não existiu o holodeck na série original, né? Na década de 60. Então, assim, na o holodeck... clássica, né? Isso, na série clássica, não é original. E aí eles inventaram... O próprio conceito do holodeck estava sendo inventado no Next Generation, né? Então, de fato, é legal porque vai mostrando como se fosse a primeira vez, assim, ele vai falando muito animado sobre as coisas, ele tá muito surpreso com algumas coisas. Ele ficou maravilhoso. E as coisas no holodeck ficaram muito legais. A caracterização das pessoas que aparecem lá está perfeita. Até o descascado da porta, o ventilador, a luminária. A luminária é arte nouveau, é maravilhoso. Eu fiquei apaixonada por esse episódio, gente. Ah, que bom. Viu? Nem precisou esperar a barba do Riker. Pra você gostar. Do Riker eu gosto de outra coisa, mas deixa pra lá, né? É verdade. E aí ele chega... Ele vai do jeito que ele tá mesmo, com o uniforme da frota. Aí ele chega no escritório do Dixon Hill, né, dele, e uma talvez secretária dele tá lá. Não, é a secretária dele mesmo. Com certeza, né? E eu tô com a minha cola aqui. E ela já olha pra ele e fala, e aí é engraçado porque realmente, cara, ela compara a roupa dele com a roupa de um entregador de hotel. E de fato é muito parecido, né, com esses entregadores de hotel de luxo, assim, de filme. Só faltou o chapéuzinho. Eles têm um nome, agora eu não vou lembrar. Valete? Não, Valete é de carro, né? Não, agora eu não vou lembrar. Eu tô com croupier na cabeça. Não, croupier é o de cartas, né? Isso. Mas enfim, é isso. E aí a secretária dele fala que tem uma mulher aguardando dentro do escritório, né? Da parte particular lá dele. E aí ele entra... La Femme Fatale. La Femme Fatale, exatamente. Porque começa o Dixon Hill é um noir, né? Da década de 40, chuvoso. Aquele jeito mesmo, bem clássico. E já ele entra e já vai um zoom na perna dela e vai subindo, né? Assim, não, primeiro a secretária fala que... que ela tem belas pernas. Belas pernas, ele olha pras dele. Ela, não, as dela. É verdade. Ele fica pensando, né? Por que ela tá falando das minhas pernas? E aí, quando ele entra, essa mulher tá lá. E aí é aí que a gente percebe que eles não sabem o que é Halloween, né? Porque ela pergunta pra ele se ele tá de Halloween. E ele fala, não, que a secretária deu a ideia, entre aspas, né? Tipo, perdi uma aposta, né? Por isso que eu tô vestido desse jeito. Nessa hora, você que tá com a cola aí, aparece uma cena muito bonita da Enterprise, cara. Eu achei muito bem feita, assim, um pouquinho antes disso daí. Mas enfim, eu como... É bonitona. Aí ele tá lá, empolgadão, falando dos automóveis. Vai rolar isso. Na verdade, assim, antes de rolar, a mulher fala que ela vai ser... que ela tá jurada de morte, né? Clássico. Aí ela fala, talvez meu marido ou minha enteada. Aí o Picard, ou um amante. Eu achei meio engraçado. E ele tá com a mãozinha no queixo, fazendo cara de... Isso, Ele entra no clima, na verdade. É um livro que ele leu a vida inteira e tal, do Dixon Hill. Ele realmente gosta, ele é um fã, digamos assim. E aí ela fala pela primeira vez o nome do tal de Cyrus Red Block,
que me parece aquele gangster, né? Clássico também de filmes noir, né? Mas que pode ser ele também o cara que quer matá-la, né? Bem, claro, enfim, que ela usa batom vermelho. Isso, exatamente. Nesse momento ele aceita, né? Ela, entre aspas, força ele a aceitar o caso também. E ela vai lá e dá um beijo nele, né? Cantinho da boca, só pra deixar marca. Mas puta, que marca, né, velho? Caraca, fica muito. Cara, dependendo do batom, meu querido, marca até a alma. Exato. Esse daí, então, que ela tá usando. É exatamente esse aí da alma. E aí, e nessa hora, enfim, ela vai embora e ele olha pra rua, né? E é legal, que aí é a hora que ele vê os automóveis, né? Ele olha o carro automóvel. Assim. Eu achei tão bonitinho eles falando. E aí ele sai e ele vai sair, só que na hora que ele tá pra sair, alguém bate na porta. E ele vai lá e fala, não, eu volto depois, agora não pode, isso, vai embora. E eu achei meio engraçado que é isso, como eu falei, é o primeiro episódio mesmo no Holodeck. Porque o normal seria ele pausar o programa, né? Isso é possível, né? Ele devia ter falado freeze, enfim, falado qualquer coisa e saído, né? Então foi meio engraçado, porque o personagem lá bateu e ele, não, tô saindo. Tipo, tá saindo por onde, cara? Você tá numa salinha. Ele pensa que ele já tava de saco cheio de ter que ficar estudando o tempo inteiro. Ele ligou, foda-se. Ele não tava bem na cabeça. E foda, é um jogo, né? A gente faz merda em jogo às vezes, né? Faz de sacanagem, fica pulando, fazendo bobagem, né? É isso, era o que ele tava fazendo. Eu ia falar que as pessoas às vezes fazem a esfregada de saco na cara do inimigo caído. Não que eu faça isso, tá? Nunca fiz isso. Quero que o raio me parta se um dia eu fiz isso. É uma forma de comunicação, inclusive em jogos online, né? Você fazer esse tipo de coisa. Mas é isso. Eu jogava um jogo de zumbi e o povo era muito escroto. A gente jogava um jogo de zumbi online, era muito escroto. Eu parei de jogar porque os caras faziam umas merda muito grandes. Chega uma hora que não dá, né? When I looked down into the street, I actually saw automobiles. Automobiles? Mm-hmm. An ancient Earth device, used primarily for transportation. Also seen as a source of status and virility. Often a prime ingredient in teenage mating rituals. Teenage mating rituals? From that window, I could see an entire, city block. That's right. Sounds, smells. You make it sound so real. Well, that's how it felt. Incredible. E aí ele vai lá e chama os oficiais pra briefing room, né, pra sala de reuniões. E, cara, teoricamente era pra falar sobre os Harades, enfim. Só que ele tá empolgadão falando dos automobiles, né? Tá lá todo feliz falando dos automóveis. O Worf que fala automobiles com aquela voz dele, né? E aí quando ele pergunta, cara, o Data vai explicar e, velho, a explicação do Data contém a frase que era usada em rituais de copulação adolescente. Os carros, né? Essa é ótima. Essa é muito boa. E o Wesley fica com aquela carinha dele, né? Olhando assim pro George, todo felizinho. Aonde eu vou arrumar um automóvel? E é estranho, cara, porque ele tá na sala de reuniões com a própria mãe, né? E aí você fica com essa cara na frente da sua mãe. E aí depois a mãe ainda vai sensualmente limpar o batom da boca do Picard, né? Não, foi sensualmente. Eu teria esfregado a mão assim, ó, sai dessa merda aí da manga da camisa. Isso, cara, tá ridículo. Tira essa merda daí. Mas não, ela achei sensual. E inclusive o Riker ficou com aquela cara dele, que é a cara... a típica cara dele. Comeu. O Riker tem cara do gato que comeu o canário e ficou com o rabo do canário pra fora. Ele sempre faz essa cara. Isso, exato. Eu nunca ia pensar nessa alegoria, mas de fato. E aí, cara, ele ainda tá muito animado, né, o Picard, e ele vai lá e convida a Beverly Crusher, né, pra ir junto com ele, depois pra conhecer. E aí, caraca, ela fica muito feliz, né, porque ela já pensa, tipo, um encontro, né, alguma coisa assim. E depois ele fala, Oba, hoje. É hoje. E aí ele fala, eu também quero levar aquele historiador do século XX, como é mesmo, o Weyland.
Aí, puta, a cara da Beverly, tipo, porra. Pô, ele não quer levar uma velha, ele quer levar o candelabro logo. Né? Exato. E aí é isso. E aí, aí no finalzinho da reunião, o Picard se lembra pra que ele tá lá, né? Que é pra falar dos tal dos Harades. E, cara, e a gente percebe que a reunião não tinha sentido, né? Porque ele fala as coisas que todo mundo já sabia. O Data começa a deixar ele nervoso, falando de como dá merda se errar o discurso, e a reunião acaba. Enfim, a reunião não servia pra nada, né? Como dá merda, desonra pra tu, pra tua vaca, pra toda a tua família. Pra sua vaca. E é isso. Aí quando eles estão saindo, o George e o Data estão conversando sobre o que o Dixon riu, né, sobre as coisas, e o George fala pro Data que o Dixon riu é tipo Sherlock Holmes, assim, é um detetive, e aí o Data fica muito empolgado, né, porque o Data se amarra no Sherlock Holmes, e aí o Data vai ler todo os livros do Dixon Hill, né? Assim como ele fez. O Data parece eu. Você falou de um assunto, se eu me empolguei, eu vou querer saber de tudo. Tudo, exato. E aí ele foi lá, foi ler tudo. Só que ele consegue fazer isso em tipo uns 5 minutos. É a diferença dele. Isso é muito chato. Posso demorar uma semana, vai. Tá. E aí, enfim, o Picard ainda falta bastante tempo e tal. Acho que sei lá quantas horas pro encontro. 11 horas. 11 horas. Que na verdade não é tanto tempo assim. Ele poderia ir dormir, mas enfim. Mas enfim, ele se veste adequadamente, né? Coloca uma roupa bonita, um sobretudo e tal. O sobretudo dele é estilo Dick Tracy. Isso. E o chapéu dele é fedora. Eu sou apaixonada por esse tipo de roupa. Eu acho que as pessoas deviam voltar a se vestir assim. Mas aqui é muito quente, né? Na verdade, pra gente se vestir assim. Você aí não, aí em São Paulo até daria. Dane-se, use. Dane-se, as pessoas usem. Coloquem absorvente no sovaco. Captain's log, supplemental. The Haradan rendezvous is still 11 hours away. I am about to re-enter the world of Dixon Hill. This time, properly dressed. An experience like this is more enjoyable when shared, so I've invited our fiction expert, Whalen, to accompany me. Dr. Crusher will join us shortly. E aí é isso, ele entra, ele chamou o Whalen, né, o tal do historiador, especialista em literatura do século XX, sei lá o direito que esse cara é, e o Data se convida, ele chega todo arrumadão, né, e também se convida pra ir. O Data tá de terno, risca de giz. Tá, o Data tá bonito, né, preto, sim, bem bonito mesmo. E o sapato bicolor. Eu não reparei no sapato. Coisa mais legal, meu querido. Eu reparo em tudo. É verdade. Ainda bem que você tá aqui. E aí é isso. Quando ele chega, eles começam a... Eles estão lá olhando com cara de bobo pro mundo e tal. E eles vão ler o jornal. Fala que não tem dinheiro. O jornaleiro é um dos atores que participou de quase todos os Amazing Story. Ele fazia papel em quase todos os Amazing Story. Ah, é? Na década de... Finalzinho de 80, comecinho de 90. Acho que é mais ou menos isso. Eu já tinha visto a cara dele. Na verdade, tem vários atores que eu reconheço de cara, mas só um deles que eu vou falar depois é alguém que eu conheço bastante, assim. Mas enfim, desses caras que aparecem. E é isso, ele tá lendo o jornal, o jornaleiro deixa ele ler, porque ele é o Dixon Hill e tal. E eu acho que engraçado que eles começam a desconfiar ou achar estranho o Data, né? Porque o Data... porque o Data... O Data é amarelo? Ele é verde. Eu não consigo diferenciar a cor dele. Eu acho que ele é um branco mais pro dourado. Eu acho que ele é mais pro dourado, não sei. Olha, tem vezes que a tela aqui, por exemplo, do notebook ele parece esverdeado. Na minha televisão ele é mais pálido. Fico na dúvida. Eu não sei. Eu sei que ele é branco. Na verdade, o que eles pensaram ali, que eles vão lá... Ele é cor de burro quando foge. Pronto. Eles vão lá e falam que o Data é da América do Sul, né? Eu achei a pior das escolhas, né? Pra você falar de um cara igual a ele, né? Eu falaria da Escandinávia, sei lá, da Noruega, da Transilvânia, mas não da América do Sul. Transilvânia fica perfeito. Isso, pronto. Transilvânia eu acho que combina perfeitamente. O jornaleiro até fala belo bronzeado. Eu achei que o jornaleiro deu uma ironizada ali, né, cara? Mas enfim. A programação do programa pra não estragar o clima, né? E do holodeck. E aí o Picard tá lendo o jornal, fala sobre várias coisas, sobre beisebol. Inclusive o Picard não sabe o que é beisebol. Eu achei engraçado.
porque em Deep Space Nine, ao contrário, fala bastante sobre beisebol, porque o capitão Benjamin Sisko é bem fã de beisebol. Mas, enfim. E ele lê no jornal que a tal cliente dele, uma socialite, foi assassinada, de fato. Ela falou que ia morrer. É óbvio. E aí ele fica meio assim, mas o tal do Wave fala, cara, ele é um programa, fica de boa, tá tranquilo, né? Ninguém morreu, de verdade. Mas, tudo bem, mas quando tem o personagem que você gosta no livro, ele morre, você sente a dor dele. É verdade. Você morre junto. Inclusive... eu acho que aquele cara foi insensível com o Picard. É verdade. Inclusive ele é um personagem de uma série, cara. O que ele tá falando? Mas ele não sabe ainda. Isso. Aí o que acontece? Quando eles estão lá lendo o jornal, aparece a polícia e começa a falar por que aconteceu. É Jéssica, eu acho que é o nome da mulher. Ela, antes de sair lá do escritório do Dixon Hill, ela pegou um cartãozinho dele. Então, quando ela morreu, ela tinha um cartão dele no bolso. Então, a polícia estava atrás do Dixon Hill e leva ele pra delegacia. Ele é detido, né, digamos assim. Beleza. Nesse momento, na nave, rola um tremor, né, uma coisa meio esquisita. Passa tipo uma sondagem, né? Eles são sondados, só que ao mesmo tempo a nave é acometida por um tremor, assim, muito grande. Aí eles ficam com medo. Parece umas luzinhas, umas coisinhas assim. Tem uns trem desse. E eles recebem uma mensagem subespacial, quer dizer, a nave ainda está um pouco longe dos tal dos Harades, mas dizendo em inglês. Mas eles ficam muito putos porque eles estão conversando com o Riker e não com o Picard. Inclusive eles desligam, porque eles acham desonroso falar com um subalterno, né? Isso mesmo, vim aqui pra falar com o dono da porra toda. Isso. E aí, cara, nessa hora a Doutora Crusher vai aquela roupa maravilhosa, né? E também vai entrar Mas você viu que ela está usando meias com o friso atrás? São maravilhosos, não se encontra mais. Isso não é fácil de encontrar. Essa parte eu reparei porque começa a cena ela mexendo, né, na meia, ajeitando as meias assim nas pernas. Aí eu consegui reparar. E aí, enfim, ela entra bem atrasada, né? Tipo, ele convidou, ela entrou... É porque ela tava se arrumando, né? Eu imagino. Você já tentou colocar uma meia calça, Ricardo, pra poder reclamar sobre a demora dela? Vai botar uma meia calça pra tu ver o que é bom pra tosse? Tem que ter umas 20, né, provavelmente, porque vai rasgar 19 antes. Pelo menos eu faria isso. Quando você colocar uma meia calça, depois você nunca mais reclama de uma mulher que tá demorando pra se vestir porque pôs meia calça. Tá, só meia calça então. Só meia calça, e depois você tem que colocar o salto alto. Tá. Na sequência, a saia lápis, que é aquela bem justinha. Não deve ter sido fácil. Eu quero ver você. Não, é verdade. Não. Enfim, ela entra daquele jeito maravilhosa que ela tá e no holodeck e ela já vai direto pra delegacia. E tá muito engraçado que o Data, ele tá falando daquele jeito, né, cara? Que ele estudou e ele tá falando... Ele tá usando as gírias. Gírias de... E ainda mais assim, gírias não somente daquela época, mas como, tipo, uma pessoa... Um personagem específico da época, assim, né? Uma característica, tipo, esse cara da rua, envolvido com essas coisas, enfim, que é do que se trata o livro, né? Eu achei muito legal, cara. Hiya, Doc. What's cooking? You know, I had some trouble getting through. Where's Captain Picard? He's on ice. Pardon? He's being grilled. What is he, a fish? He's being interrogated. They think he committed a murder. Why aren't we all being interrogated? Maybe I should go and help him. No. Relax, Doc. He's having the time of his life in there. Eu adoro ela sentando do lado da moça, que obviamente é uma garota de programa, e ela imitando gestos. É muito fofinho. Não, tem várias coisas que ela começa a tentar imitar. O chiclete, a parte do chiclete é ótima. Ela engole o chiclete. Que ela engole, ela não sabe o que é. A saída vai ser uma beleza. Não, mas não é. Quando eles saem de lá, deve sumir, eu acho. Não sei. Não. Minha mãe falava que se você engolisse o chiclete, grudava as tripas. Eu tenho pavor até hoje. Entendi, é um trauma. E aí, nessa hora, enquanto eles estão lá, enfim, tem um cara escroto que vai flertar com ela e, na verdade, vai assediar ela, né? Chama ela pra ir num show com ela, enfim. Com ele.
Ela não entendeu. Ela não sacou o que tava rolando, exatamente. E o Picard, né, o Rio, tá sendo interrogado, né? Interrogado. Isso. Ele nem tomou umas porradas. Nem achei muito direito esse interrogatório, não. Viu? Mas assim, ele é um cara Bem conhecido, feito. né? Eram 2 policiais, sendo que um deles era amigo dele, né? Um cara que... amigo de ir em casa e tal. Então, enfim, tem os seus privilégios, né? E aí, nesse momento... Mas nem um tapinha? Um tapinhazinho podia. Já que ele tava totalmente desrespeitoso, né, inclusive, com o interrogador. Claro que sim, o cara era chato. E aí, nesse momento, eles percebem... O George, assim, rola aquela mensagem, então eles vão atrás do Picard. Só que aí o George percebe, todos eles percebem que o Picard não tá... Eles não sabem onde tá o Picard, né? Eles não conseguem encontrar o Picard que deveria estar no holodeck, nem dentro do holodeck. Então eles começam a desconfiar que tem algum problema grave lá dentro, né? Enterprise log supplemental. First officer reporting, due to a breakdown in the holodeck, we are unable to contact the captain. Pra onde será que eles foram, né? Eu não sei. Exato. Não, quer dizer, eu sei, né? Eles que não sabem. E aí o Riker vai no holodeck com o George, né? Pra ver o que vai dar. E eu acho engraçado que nesse momento ele deixa a Tasha no comando. Eu não imaginava que ela fosse a terceira no comando ali. Mas também, né? Só tem porcaria naquela hora, né? O Data não tá, o Picard não tá, a Crusher não tá, é verdade. É ela mesmo, não tem jeito. E o Worf, coitado. não seria ele. É muito preconceito contra o Klingon. A famosa Quero deixar aqui Quero deixar aqui meus protestos contra o preconceito contra os Klingons. Isso. E aí o Wesley se oferece pra ir, o Riker já negou, né? De primeira, assim. Mas porque é impressionante, cara, como tipo eles não aprendem com os episódios anteriores. Não. Como tem que levar o Wesley nessas coisas quando ele tá querendo ir. Porque o Wesley vai salvar. Isso, exatamente. Tá na cara. Wesley é o redentor. Jesus Cristo. E só deixa ele deixar a barba crescer. Mas antes dele deixar o Wesley ficar, a Deanna Troi fala, Riker, a mãe dele também tá lá presa, né? Tipo, pô, seja um pouco solidário, cara, né? Aí ele se toca, cabeção. E aí ele vai lá Ela só faltou dar aquele tapão na orelha. Se liga, mané. E aí ele vai. E aí é isso, o Wesley e o George ficam tentando consertar, o Riker lá no ombro deles enchendo o saco. Enfim, aí eles... Anda logo, quero que seja rápido. Anda. Caramba, eu já não mandei. Poxa vida. Mas é desse cara jeito chato mesmo, cara. E aí, enfim, volta lá pro holodeck, o Dixon Hill é liberado, né, o Capitão Picard, e cara, nessa hora ele sai da sala e ele olha de um jeito apaixonado pra Beverly Crusher, cara, que eu shippo demais esse casal, velho, porra. Mas foi assim, de rolar, cara. Ela estava com um Fascinator, aquele chapeuzinho belíssimo que tem a telinha. Telinha. Né? Isso. Inclusive eu tenho 3 deles. Você tem um Fascinator, 3 Fascinators, nem sabia esse nome. São maravilhosos. E é isso, aí eles voltam lá pro escritório deles, né? Na verdade, ele quer mostrar pra Beverly e tal, pros caras, né? Não, ele quer mostrar pra ela. Isso. Ela quer muito ver depois daquela olhada. Aí os dois mané, não, nós vai junto. Nós vamos junto, nós vamos junto pra estragar o rolê de vocês. E aí eles chegam lá, tá aquele cara que tinha batido na porta quando o Picard esqueceu de pausar. Que é o tal do Felix Leach, que é outro cara que eu conheço, o ator. Só que eu não me lembro de onde também. Cheiro de capanga. Cor de capanga. Tamanho de capanga. E aí é isso, ele vai lá e ele fala de um tal do objeto que vocês... E ele puxa uma arma, né, na verdade. E todo mundo achando graça. Você não me apresentou. Olha a arma. Eu adoro ela sentando na mesa e cruzando as pernas. Isso, ela vai... O Picard senta, sei lá, na cadeira. Eles fazem umas ondas. Eles estão completamente... Acabei de me dar uma porrada aqui. Ai, meu Deus. Eu fui mexer a mão. Eu não tô acostumada com esse fone de ouvido gigantesco aqui. Bati. Ai, doeu a orelha. Gente, vocês ouvirem um barulho aí de chacoalhar o meu cérebro. Foi. Tomara que continue. É a amêndoa rolando de um lado pro outro. Mas enfim, eles estão lá desrespeitando completamente o cara armado, porque é óbvio, né? Eles não acham que é uma arma de verdade, né?
E aí eles, não, a gente não vai fazer nada. E aí o Wheeler levanta, você sai daqui, o Wheeler, né? Você trate de sair daqui, larga essa arma e não sei o quê. E o cara atira no Wheeler. Que... É isso que eu queria entender. E o cara sangra. Mas o que aconteceu para as balas virar de verdade? Eu acho que foi aquela sondagem dos Harades. Que deu... Sim, mas... Não, existe isso o holodeck é possível não ter filtro e ele ser real, entendeu? É possível. Eita, e o Picard dando tapão na cara dele. Vixe, adorei. O Picard vai lá muito rapidamente e desarma o cara, mas deixa o cara embora, né, cara? Foi muito meninice aquilo, né, cara? Deixar o cara embora. E... Ó, tô olhando aqui e o Data tá meio que prateado. Isso, prata. Acho que é isso mesmo. E aí nessa hora, cara, é a hora que eles percebem também que eles não conseguem sair de lá. Que o holodeck tá com defeito, que realmente o tiro aconteceu, né? Foi tipo o Brandon Lee, né? Que tinha bala na arma. E... Meu, isso bem cruel. E aí, enfim, cara, os caras ficam desesperados, a Crusher é médica, ela vai tentar ver o que tá acontecendo, ela fala, não, a gente precisa sair daqui, eu não tenho a menor condição. Eu não sei nem o que é esse negócio que tá enfiado nele. Exato, quanto mais, como tirar. E é engraçado que ela pede luz, né, essa parte é muito boa, né. Ela, eu preciso de luz, pelo menos. E o Picard, o Data tira o abajur, vai com o abajur, só que ele sai da tomada, né. E aí ele apaga, ele fica olhando o que tá acontecendo, e o Picard pega o fio e põe numa tomada mais perto, e ele acha que ele que consertou, né? Ah, que bom, e voltou. E aí... Aí eles vão continuar a discussão e o homem sangrando. Isso, rola isso mesmo. E aí nessa hora... Ninguém bota a mãozinha pra fazer pressão. Não, cara, a medicina, por mais avançada que estivesse, é completamente dependente de tecnologia, né? Tipo, eles não sabem o que fazer quando eles não estão com as paradas deles lá. E aí nessa hora o tal do Cyrus Red Block aparece junto com o capanga dele. E aí esse cara é muito conhecido pra mim, cara. Por quê? Primeiro que ele fez Cães de Aluguel, que ele era o Joe Cabot, que é o pai do Nice Guy Eddie. É o chefe. Ele é o cara que não vai, né? Ele é o cara que contrata todo mundo. Né? E... Ele é sócio cofundador do Sindicato dos Bandidos. Sim, exato. Ele tá completamente... Eu acho que eu nunca vi alguma coisa com ele que ele não fosse malvado. e na verdade, um dos primeiros filmes que ele fez, porque ele é um cara conhecido por fazer esse tipo de filme, né? Do que seria o Dixon Hill, né? Não do Star Trek. E um filme muito conhecido dele, da década de 50, 40 mesmo, é o Dillinger. Que é sobre aquele bandido que... Enfim, tem um filme novo com o Johnny Depp que chama Inimigos Públicos, que é sobre ele. E esse é o Dillinger original, o primeiro filme, que é com esse cara. Esse cara faz o Dillinger, né? Enfim, eu achei muito legal ver esse cara aí. Eu adorei os diálogos. Não, nessa hora tem um diálogo muito bom, exatamente, cara. Eles têm diálogos, assim, típicos de vilões de filmes de detetive. Ou livros. E é aquele vilão inteligente, né, formal, que fala muito bem. É aquele vilão leal e mau. Isso, exato. Que tem as suas crenças, mas ele é mau. Isso. E aí é engraçado que... primeiro que o Data começa a querer falar com o cara, né, e começa a falar de uma forma muito formal também, e que chama a atenção, inclusive, do cara. Só que aí o Data vai lá, e essa parte eu achei muito aleatória, porque o Data vai lá e começa meio que tentar explicar o que tá acontecendo, que eles não são de lá, são de outro planeta, enfim, que é outra parada. Falando do computador e o Diabo 4, aí o Picard entra O Picard interrompe ele, mas por um segundo depois fala exatamente a mesma coisa, né? É muito. O Picard vai lá, não dá. Tem algumas... Não vamos falar sobre isso. E chega o amigo policial. Isso. Policial. Chega o policial lá que já toma na cara também. Que é aquele cara que tava interrogando ele. Enfim, o que tava do lado do cara que tava interrogando o Picard, né? Só que aí nessa hora, depois que o Picard vai lá e fala exatamente a mesma coisa, que pra mim não fez o menor sentido, tipo, não, eu que vou falar. O Data começa a tentar explicar, e aí eu achei essa cena tipo Chaves e Seu Madruga,
Quando, tipo, o Chaves começa a falar do Seu Madruga. Não, porque ele é um pobre coitado. A Chiquinha que fala também. Ele é um pobre coitado. A culpa não é dele. Ele começa a falar. Ela fala assim do Seu Madruga. O Data faz isso do Picard, né, cara? Aí o Picard fica bravo. Ele, deita. Não quis ser tão desrespeitoso, né? Daquele jeito dele. Deita. Eu adoro, cara. Adoro o sotaque dele. O sotaque inglês do Capitão Francês. Adoro. E aí, o que rola? Tá. E aí, nesse momento que ele fala tudo, enfim, explica de onde eles vieram, do que eles são, ele faz uma troca, né? Ele propõe uma troca, que é a vida do Weyler, pra eles poderem levar o Weyler de volta e tal. Porque, ele entrega o objeto. Porque... cara... A gente pulou alguma coisa aqui? Pera, não pulou. O Wesley tá tentando consertar a coisa. Isso. Ele falou que se ele consertar e der errado, as pessoas lá dentro do holodeck somem. E o Riker falou, foda-se, faz. É a nossa única chance, né? Você precisa estudar mais? Não. De qualquer jeito vai dar errado. Pode dar errado. Então, dane-se. Vai lá e faz. O que eu gosto do Riker em algumas vezes é que o Riker toca um foda-se, que o Picard fica, não, porque nós temos que ver isso, o Riker fala, foda-se, vamos fazer essa merda aí. É a segunda vez em 11 episódios que o Riker basicamente, se o Picard morrer, foda-se, tá ligado? Tipo, a primeira foi o que Cara, o Picard fica cantando a musiquinha do Rei Leão. O que eu quero mais é ser rei. Só que ele quer ser capitão. O Riker, né, no caso. O Riker. O Picard não, o Riker. Isso. Oh, meu Deus, confundi tudo. E aí é isso, mas aí eles consertam lá a nave, né? E consertam... levam... Primeiro jogam eles na neve, depois o que eu achei legal é que tem o cara essa parte tá da neve, né? Que é muito legal. O cara tá caído no chão, tá com o buchinho escapando pelo buraquinho de bala, lá o buchinho aberto. Aí de repente tá na neve, de repente volta ele tem um cobertor. Não reparei, não. Ele tem um cobertor. De onde surgiu o cobertor, né? Eu quero essa suficiência na minha vida. Cara, mas dá certo. Eles tentam... Conserta, e aí lá tá, os caras estão armados, enfim, eles são desarmados, não é só sair. E aí eles negociam a vida do Weyler, poder sair com ele em troca de algum item do futuro maravilhoso, de conhecimento e tal, e o cara topa, né? Só que o que eu acho mais estranho é que o Data podia ter dado um cacete em todos eles. Não, eu pensei exatamente, dá um tiro. Tá bom, dá um tiro no Data. Eu quero ver essa arma aí no Data, cara. Foda-se, sabe? Porra. Tipo, o seu Android, cara. Isso é Android, porque se fosse iOS, tá fudido. Nossa. Quinta série. Às vezes escapa. Mas enfim, aí nessa hora, cara, o tal do Leech e o Red Block, eles falam, não, então a gente vai sair. Ele, não sai não. Mas nada, vocês estão mentindo, vamos sair daqui do holodeck e tal. E cara, eu achei muito engraçado essa hora. Porque pra mim, o que acontece? Se ele sai, ele desaparece no mesmo momento, né? Ele não tem como existir fora daquilo. Então ele deveria... Mas aí ficou igual o Looney Tunes, cara. Quando os caras estão andando num abismo e olham pra baixo, e só caem quando olham pra baixo. Foi isso. Eles saíram, então andando, de repente eles olham, e aí eles começam a sumir. Pô, pra mim não... Mas você não conhece a lei de que a realidade só existe se você confrontar ela? Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu, cara. Porque pra mim, pô, vocês estão saindo da parada e vocês não existem, vocês vão sumir. É que o sinal do holodeck ainda pega no pedacinho de fora. Pode ser isso. Tá, Ricardo? Pega aquele pedacinho. Sabe aquele pedacinho assim? Tava pegando... Aí eles andaram, acabou. Another world. A whole new world of plunder. What is this? What are they doing? They can't do this to me. Don't they know who I am? I'm Cyrus Redblock! Cyrus Redblock! Mas é isso, aí virou pozinho. Basicamente dá tudo certo, né? Quando ele vai sair, tem uma cena que eu acho massa, que é o tal do policial, amigo dele, vira pra ele e fala, quando você for, este mundo ainda vai existir? Tipo, eu ainda vou conseguir ver meus filhos não, e vai tal. morrer todo mundo. E eu lembrei muito do Black Mirror, né, cara? Que tem essa história, né, do pessoal de dentro lá de Black Mirror, enfim, das coisas holográficas, dos jogos e tal, deles existirem enquanto eles não estão lá e quando são desligados, enfim.
Me lembrou um pouco disso. Detona Ralph. Detona Ralph, pronto. Verdade. Exatamente. E aí Você não sabe pra onde eles vão quando você desliga o videogame. Pronto, eles vão pra algum lugar. E o Picard, ele vai direto lá pra ponte pra conversar com os Harads, porque já tinha dado merda. Na verdade, tem uma hora um pouquinho antes que deu merda. E o Riker, ele liga bolado pro George, falando, não, vocês têm que resolver agora. E o George, cara, eu adoro o George, que ele é muito afrontoso, né, cara? Ele vira, então você vai ter que enrolar. Tipo assim, porra, para de mexer o saco, faz o que você tem que fazer, que eu tô fazendo a minha parte aqui, saco. Eu adoro como o George é afrontoso, cara. E aí, olha lá, o Picard chegando. Isso, o Picard chega de terno, né? Ó, pros Harads ele vai com uma roupa que eles nunca imaginavam, cara. Eu achei uma roupa mais de gala do que a roupa de gala da Federação. Ele vai lá todo bonito. A roupa de gala da Federação parece que amarraram um trapinho atrás e fica balançando. É muito feio aquele fraquezinho. E aí ele faz o discurso, que é muito engraçado, né, cara, o discurso. Eu não vou reproduzir. E tem uns... Vamos ver se o André, nosso editor aqui, vai achar esse discurso e colocar aí, que ele tem colocado as coisas, que são bem legal, inclusive, que ele faz. Mas, enfim, se ele não achar, não tem problema, André. Olha, André, se você não achar, não precisa botar, não. Qualquer coisa, é só botar a máquina de lavar batendo. Que é a mesma coisa. Igualzinho. É a mesma coisa. This is Jean-Luc Picard, Captain of the Enterprise. Klaxon Ries Blajblanarnik Karnik. Trasula. Trasula. You have honored us with your words of greeting. A new day dawns between us. E é isso, acaba, tá tudo certo, bonitinho. E aí, nesse momento, ele senta, né? Em vez de falar engage, ele manda um step on it, né? Pisa fundo. Pisa fundo. Aí, enfim, tudo está bem, exceto uma coisa. E o pobre do Weyland, cara? O que aconteceu com ele? Já deve ter sido colado. Sei lá. Morreu nada, eles devem ter colado. Porque assim, pra mim, pingaram o Super Bonder e fecharam. Quando o Picard falou, vou levar esse cara, a primeira coisa que passou na minha cabeça é, eles estão levando alguém pra morrer. Tipo assim, se eles não estão levando os de sempre, tá indo um cara aleatório junto, é o Red Shirt, né, cara? É o cara que vai morrer, Mas ele nem tava de terno vermelho. Exatamente. Acho que talvez por isso ele não tenha morrido. Mas, eu posso estar completamente enganado, mas acredito que não. Esse cara nunca mais vai aparecer em Star Trek. Então, pra mim, ele morreu. Não fala assim, ele pode ficar magoado com isso. Eu acredito que ele tenha sido colado, costurado, remendado todinho e mandado de volta pra onde quer que ele tenha. Mas é isso, pra acabou. Qualquer lugar aí. Eu falei que você ia gostar, você gostou? Olha, eu tenho que dar o braço a torcer pra esse episódio, porque ele foi muito divertido, mas dentro da temática do holodeck. Eu adoro episódios de holodeck mesmo, assim. Acho que a maioria deles são muito legais. Claro que às vezes se perdem. E é isso, na série original tinha muito disso de holodeck, só que não era holodeck. Eles ainda não tinham esse conceito. Eu tô falando série original, mas é série... A clássica. Vamos lá. Clássica. Não, é porque em inglês é The Original Series, eles falam TOS, por isso que eu tô com isso na cabeça. Mas eu acho que não é original, todas elas são originais, enfim, não é uma série pirata. Mas enfim, e o que eles faziam? Não, porque série pirata, apesar que tem nave, tem capitão, podia ser Piratas do Espaço. Porque eles não são os piratas, mas com certeza tem piratas. Mas enfim, o que eles faziam na série clássica? Eles iam em planetas que bizarramente emulavam momentos diferentes da Terra, sabe? Eles chegaram em planetas que tinha a Terra no faroeste, eles chegavam em planeta que tinha, enfim, entendeu? Tinha uma Hitler, sei lá. Então, nazismo, né? Então, assim, eu gosto do holodeck desde essa época, mesmo quando ainda não era holodeck. So Data, how was it? It was raining in the city by the bay. A hard rain. Hard enough to wash the slime. Data. Sorry, sir. Lieutenant?
Take us out of orbit. Aye, sir. And Mr. LaForge? Sir. Step on it. Mas é isso. Muito legal. Cara, o próximo episódio é Datalore. É um dos meus episódios favoritos e tá na primeira temporada. Eu espero mesmo que você goste, mas você pode não gostar, não se sinta forçada. Mas é o episódio que a gente vai conhecer o irmão do Data. Se eu não gostar, eu vou te falar. Eu sei. Esquece. Gente, então é isso. Eu quero agradecer todo mundo que chegou até aqui. Como sempre, pedir para vocês comentarem nas redes sociais, tanto Twitter, Facebook, Instagram, que a gente tá lá com Barba do Riker. Você também pode encontrar a gente no site do Trek Brasilis, que é de onde a maioria de vocês vem mesmo. Podem comentar lá, apesar de, como eu sempre digo, depois de lançar o próximo episódio, não comente mais por lá, porque eu provavelmente não vou ver, porque não aparece no meu e-mail, então vai nas redes sociais e tal, que a gente tá sempre respondendo. E antes de ir, só queria falar, a gente foi convidado, na verdade eu e Camila, só que Camila é um pouco tímida. Nós fomos convidados para um podcast chamado Podpacast. Não tenho roupa pra ir. Não tenho roupa pra isso. Pra conversar sobre Star Trek, no Podpacast. Vai sair no dia 12, se eu não me engano, de julho. Então, enfim, fica aí de olho. E eu convidei, eu vou falar aqui dela, a Stephanie, que é uma ouvinte nossa, que tem um dos melhores comentários, uma fã, tem os melhores comentários aí nas redes sociais. Seja mais igual a Stephanie, comentem nas redes sociais. Enfim, aí eu tive a ideia de convidá-la e foi muito legal. Ela vai estar no papo com a gente lá no Podpacast. Então procurem lá que vocês vão ver. Mas só no sábado, só no dia 12. Mas é isso. Então tá, povo. Muito obrigada por tudo. Isso. Toma um café e a gente pode ir embora. E um chá Earl Grey. Tá bom. Beijo, gente. Até mais. Tchau. Esse podcast é um oferecimento de Marilu, Pia Beco de Viola e de suas camaradas Então Limitadas. Tchau, pessoal!